Capítulo 20. Examinei o corredor, primeiro um lado e depois o outro. Estava vazio. Eu podia ouvir o barulho das conversas na sala reservada às visitas das pacientes. Caroline Adams certamente viera no mesmo barco. Caminhei até a sala de estar dos funcionários e bati na porta. Uma voz feminina respondeu: "Entre." Abri, entrei e fechei a porta rapidamente. "Oh!" A mulher deu um passo para trás, surpresa. Era alta, atraente, o cabelo ruivo destacado pelo verde do casaco e um pequeno nariz empinado que de alguma forma sugeria que não havia nada despropositado em suas atitudes. Percebi imediatamente que suas roupas eram elegantes, de bom gosto, mas não eram novas. A pele dos punhos do casaco tinha toque de brilho. Era evidente que Shepherd não estava atrás de seu dinheiro. Sobre os ombros usava uma estola de pele bastante gasta, que parecia feita com a pele de um animal que estava trocando pelo. Ela a empurrara para trás, pois a sala estava quente, revelando uma fita branca em volta de seu pescoço, que parecia macio e pálido como um alabastro. Imaginei que seria frio como o mármore se tocasse com meus dedos. "Boa tarde", eu disse. "Senhorita Adams, imagino. Disseram-me que estava esperando o Dr. Shepherd." "Isso mesmo, embora ele não esteja me esperando." "Evidentemente que não. Receio que ele esteja muito ocupado com as pacientes." "Talvez eu possa ajudá-la. Sou o Dr. Garvey." Foi o primeiro nome que me veio à cabeça, saído diretamente do texto que Jane Pomba havia lido, Grandes Esperanças. Senti uma pontada no estômago ao me lembrar de que havia abandonado a pobre Jane e que ela estaria enfrentando a avaliação de Morgan sozinha. Sem a minha ajuda, talvez já tivesse sido devolvida à sala das mortas-vivas. Mas afastei-me esses pensamentos, pois isso não importava, não se eu não conseguisse achar uma saída para a situação em que me encontrava. Se eu não conseguisse me livrar daquela mulher, não haveria ninguém para fazer a experiência do tratamento moral com a pobre Jane. A própria ideia do tratamento cairia em total descrédito junto comigo. Procurei me concentrar no papel que estava representando e senti um arrepio de excitação. Eu teria adorado essa mudança de personagem, de médico morto a um que nunca existiu, se não fosse pelo medo constante de que alguém, o próprio Morgan ou o Rayleigh, talvez ou qualquer funcionária, pudesse entrar na sala a qualquer momento e me chamar de Shepherd. Percebi que ela estava olhando fixamente para mim. "Desculpe, mas como é mesmo seu nome?" Senti um apagão momentâneo. Que nome eu havia dito? Não conseguia lembrar. "Acalme-se", eu disse a mim mesma. "Pense." Tudo o que me veio à mente foi Jane Pomba lendo para o Dr. Morgan. Por que havia pensado nisso? Então me lembrei de Grandes Esperanças. "Gargery", eu disse. Ela me examinou com o olhar e pensei que fosse derreter sob seu escrutínio. Senti um calor no pescoço e passei o dedo em volta do colarinho para afrouxá-lo. "Algum problema?" perguntei por fim. "Desculpe, não quis ser grosseira. É que o senhor me parece familiar. Parece que já nos encontramos antes." "Já esteve alguma vez em Ohio?" "Não, nunca. Mas as pessoas estão sempre dizendo que pareço com alguém. Acho que tenho um tipo de rosto comum." Ficamos em silêncio. Ela pareceu satisfeita com minha explicação. Como eu estava dizendo, receio que o Dr. Shepherd estará ocupado demais durante todo o dia e não poderá atendê-la antes do horário de partida do barco que levará os visitantes de volta. Ante a má notícia, Caroline Adams ficou em silêncio, mordendo o lábio inferior. "Talvez eu possa ajudar em algo", disse eu. "Desculpe pela intromissão, mas o Dr. Shepherd, John e eu acabamos nos tornando bons amigos, e ele me confiou bem comentando sua situação." "Sei." Seu rosto enrubesceu ligeiramente. "Por favor, me perdoe. Acho que não devia ter dito nada." Ela começou a chorar. Não precisa se desculpar", disse ela soluçando. Então mexeu na pequena bolsinha, cuja alça estava pendurada em seu punho, e tirou um lenço para limpar os olhos e assoar o nariz. Esperei até que ela conseguisse se recompor. "Eu não deveria ter ido tão longe, eu sei", disse encarando-me corajosamente. "Mas não tenho família, não tenho mais ninguém no mundo além de John. Imagino que esteja pensando que sou idiota, vindo atrás de um homem desta maneira."
Levantei a mão levemente, com um gesto que não endossava nem repudiava aquela ideia, e ela continuou. É que ele me pareceu tão estranho na última carta. Ela tirou da bolsa um envelope e cheguei a pensar que me daria a carta, mas ela apenas o mostrou. Pude ver meus rabiscos do lado de fora. Parece outra pessoa. Eu simplesmente não o reconheci nesta carta. Procurei mostrar uma expressão muito séria. Bem, é claro que ele deve ter tido muita dificuldade para escrever, considerando o ferimento da mão. Não é a letra, isso eu entendo. Bem, a ausência total de qualquer emoção, a frieza. Ela olhou pela janela para a neve que caía lá fora e estremeceu. Sua voz estava trêmula. Não era a carta que esperava receber do homem que amei. Uma lágrima escorreu por seu rosto e ela balançou a cabeça, incapaz de prosseguir. Aproximei-me e coloquei a mão em seu braço. Por favor, não fique tão angustiada. Ela pegou o lenço de novo e voltou a se recompor. Estou fazendo papel de idiota. O que vai pensar de mim? Garanto que não pensarei nada de ruim, senhorita Adams. Pelo contrário, eu tenho... Mas não, é melhor não dizer nada. Não tenho esse direito, apesar de que isso não me foi dito como confidência, pelo simples fato que jamais imaginamos que algum dia poderia ocorrer um encontro entre nós dois. Ela ergueu a cabeça e me olhou nos olhos. O que foi que John lhe disse exatamente? Ela parecia ao mesmo tempo ansiosa e temerosa em relação ao que poderia descobrir. Eu estava apenas meia página à frente dela no roteiro, só que não havia um roteiro, é claro. Teria de inventar à medida que a cena se desenrolasse, sempre elaborando as respostas de acordo com as perguntas que ela disparasse. Abri a boca, mas não consegui produzir nenhum som. Estava tentando pensar em qual seria o próximo ato. Foi quando ouvi passos do lado de fora. Alguém se aproximava pelo corredor. Esqueci o que iria dizer. Na verdade, eu não estava conseguindo sequer respirar. Eram passos de mulher, e pensei que fosse o Whaley e ela entrasse na sala. O melhor seria me enforcar ali mesmo e acabar com o problema de uma vez. Ficamos olhando um para o outro. Percebi que Caroline Adams estava ainda mais tensa do que eu, pois estava prestes a descobrir os motivos de Shepherd para agir daquela forma. Os passos chegaram até a porta e se afastaram sem parar. Esperamos enquanto o eco diminuía com a distância. Eu ainda não tinha pensado no que iria dizer. Escute, disse eu, por fim, aproveitando a interrupção provocada pelos passos. Não podemos conversar direito porque esta sala é muito usada e certamente seremos interrompidos. Talvez possamos ir para um lugar mais reservado? Fingi que estava pensando, franzindo a testa, uma atuação amadorística, mas o que era aquilo senão um melodrama pavoroso? Na verdade, não, comecei a falar. Então apontei para a janela, a menos que conversemos lá fora, apesar do tempo não muito favorável. Eu não me importo com a neve, o frio não me incomoda nem um pouco. Será que podemos encontrar um lugar tranquilo lá fora? Sim, os gramados são bastante extensos e as pessoas ficam dentro do prédio em um dia como este. Há um gazebo na parte de trás, onde podemos procurar um pouco de abrigo. Muito bem, então. Se puder fazer a gentileza de permitir que eu tome um pouco mais do seu tempo, vamos até lá. Naquele momento, admirei-a por sua coragem e determinação. Ela estava disposta a suportar qualquer coisa pelo homem que amava. Caminhei em direção à porta, seguido por ela. Abri a porta e dei uma olhada no corredor, vazio. O senhor me parece muito cauteloso, disse ela. Algum problema? Bem, é melhor que não me vejam com a senhorita. Eu não gostaria que fosse contar a Shepherd, quer dizer, John. Sim, talvez seja melhor eu ir na frente sozinha e depois encontrá-lo em algum lugar lá fora. Ótima ideia. Eis o que deve fazer. Siga por este corredor até a porta principal, por onde deve ter entrado quando chegou aqui. Ao sair do edifício, vire à esquerda e continue andando até chegar à parte de trás. Vou sair pela porta dos fundos e a encontro lá atrás. Está certo. Afastei-me para lhe dar passagem e ela seguiu pelo corredor. Depois de uns 10 passos, ela parou de repente e olhou para trás. Dr. Gregory.
Instintivamente, olhei por cima do ombro, imaginando que ela estivesse se dirigindo a outra pessoa, esquecendo que Gregory era eu. Felizmente, lembrei-me a tempo, antes que ela tivesse notado alguma coisa. Mas por que notaria o que quer que fosse? Que motivos teria aquela mulher para pensar que eu não era quem dizia ser? Sorri. Sim? Obrigada. Ela pronunciou a palavra quase sussurrando, fiel à necessidade de mantermos segredo, então virou-se e continuou pelo corredor. Voltei para a sala de estar dos funcionários, fechei a porta e fiquei ali parado, as costas contra a porta. Respirei profundamente. Até ali estava indo tudo bem. Eu a levaria para um lugar onde dificilmente nos veriam juntos. Se nos vissem, seria a distância, e para qualquer observador seríamos apenas o Dr. Shepherd e a sua jovem visitante. Tudo poderia dar certo, desde que ela não falasse com mais ninguém. Neste caso, sim, a brincadeira estaria acabada. Isso significava que eu teria de ficar fora por algumas horas, até o horário em que o barco partia para levar as pessoas de volta à cidade. Não seria fácil. Eu teria que fazer que ela se dispusesse a ficar naquele frio congelante e, para piorar a situação, estava começando a nevar de novo. Mas se ela voltasse para dentro do edifício, eu estaria correndo perigo. Então percebi que, mesmo que a mantivesse ocupada, afastada dos outros durante todo o tempo, o problema não estaria resolvido. Ela era uma mulher determinada. Mesmo que eu inventasse uma história mirabolante para explicar os motivos de Shepherd, talvez não ficasse satisfeita até conseguir falar com ele pessoalmente. E isso, evidentemente, seria impossível, pelo menos neste mundo. Assim, cedo ou tarde, a verdade seria descoberta e eu estaria exposto. Mesmo que conseguisse evitar ser descoberto desta vez, e isso ainda estava longe de acontecer, eu provavelmente não conseguiria sobreviver a outra situação desse tipo. Precisava encontrar uma solução permanente, ou, se isso não fosse possível, uma solução que durasse pelo menos até a próxima visita. Isso tudo estava passando pela minha cabeça quando voltei a abrir a porta. Examinei o corredor e corri para a porta dos fundos. Se alguém estivesse olhando por alguma janela, não me veria seguindo os passos da senhorita Adams. O céu parecia ameaçador e a neve continuava caindo. Encontrei-a debaixo de uma árvore como um fantasma na penumbra, pois a tarde avançava e a luz do sol perdia sua força. Esbocei um sorriso fraco. Mas o senhor está sem casaco, pode até morrer neste frio, disse ela. Não estou sentindo frio, menti, imaginando como faria para não bater os dentes. Grandes flocos brancos caíam sobre nós, cobrindo nossas cabeças e ombros, ameaçando nos transformar em bonecos de neve. Vamos caminhar para longe do edifício. Assim, corremos menos risco de encontrar alguém e ainda poderemos nos manter aquecidos. Não havia ninguém lá fora, como eu havia imaginado, mas o total da ausência de qualquer ser humano ressaltava ainda mais a loucura daquela ideia. Nem mesmo as loucas do hospital seriam capazes de sair do prédio naquelas condições. Comecei a andar em direção a uma pequena área coberta por um bosque. Ficava a uns 300 ou 400 metros de distância. Tinha pensado o tempo todo em levá-la até a borda deste lado da ilha, perto das águas escuras, mas percebi imediatamente que não era uma boa ideia, apenas despertaria mais questionamentos. Podemos não falar enquanto caminhamos? Ela disse. Estávamos enfiando os pés em vários centímetros de neve enquanto o caminho por onde andávamos desaparecia sobre a camada branca. Normalmente, ninguém andaria por aquele lado da propriedade. Não havia jardineiros suficientes e aquela área era mais ou menos deixada por conta da própria natureza. Pensei que tivesse falado em um gazebo. Não estou vendo nenhum, ela disse, mais intrigada do que preocupada. Acelerei o passo e passei por ela, deixando-a sem alternativa a não ser vir atrás de mim. Bem, não estou tão familiarizado com esta parte da propriedade, mas acho que deve estar em algum lugar por aqui. Mas, Dr. Gehrig, acha mesmo que devemos continuar? A neve está ficando muito alta. Vamos pelo menos até o bosque. Não podemos conversar aqui. Ainda podemos ser vistos. Debaixo das árvores teremos mais privacidade e alguma proteção contra a neve. Continuei andando e logo ouvi o barulho de seus passos atrás de mim.
Depois de mais 5 minutos de luta contra a espessa camada de neve que a essa altura cobria o chão, eu continuava determinado a prosseguir. Dr. Gehrig, disse a voz atrás de mim. Tem certeza de que é seguro? A neve está ficando cada vez mais alta. Minhas mesas estão encharcadas. Falta pouco agora. Pude ouvir a falsa animação em minha voz. Encontraremos menos neve assim que chegarmos ao bosque. Pode ter certeza. Continuei andando o mais depressa que podia e ela não teve outra escolha a não ser me seguir. Finalmente chegamos à área coberta por árvores. Ela se aproximou de mim, ofegante, com a água caindo de seu chapéu. Protegido pelas árvores, o chão estava apenas salpicado pela neve. Virei-me para olhá-la de frente. Ela continuou passando a mão no casaco para tirar a neve enquanto eu observava calado. O silêncio era mortal, aquele tipo de silêncio possível apenas sob a neve, quando todos os outros sons pareciam abafados. Ela deve ter sentido meus olhos sobre ela porque parou com a mão em pleno ar e olhou para mim. — O que foi, Dr. Gehrig? O senhor parece estranho. Eu não disse nada. Estava apenas pensando no quanto era tentador o pedacinho de pele que mal podia adivinhar acima da gola do casaco. Estava me lembrando de como era branca e macia a pele escondida sobre aquela gola. Estava saboreando a lembrança daquela fita branca de seda. Dr. Gehrig, algum problema? Por que está me olhando desse jeito? Sem dizer uma palavra, dei um passo em sua direção. Ela parecia estar ficando assustada. Dr. Gehrig, por que não me diz nada? Parece tão estranho. O que está fazendo? Não gosto disso. Por favor, leve-me de volta para o hospital. O senhor está me assustando. Estávamos separados por alguns passos apenas. Dei um passo à frente e ela começou a recuar, dando um passo atrás todas as vezes que eu dava um passo à frente, até que, sem saber, quase encostou em uma árvore localizada às suas costas. De repente, dei 3 passos rápidos e, ao recuar, ela encostou na árvore. Estendi as mãos agarrando-a pela gola do casaco. Abri o casaco à força, fazendo os botões voarem como estilhaços. Não! Ela tentou gritar, mas eu não podia permitir que fizesse isso. Larguei o casaco e agarrei sua garganta para obrigá-la a se calar. De qualquer forma, ela estava chocada demais para dizer qualquer coisa. Seus lábios se mexiam sem produzir um som, parecendo balbuciar o que ela acreditava ser meu nome. Coloquei os polegares em sua garganta e apertei com toda a minha força. Seus olhos começaram a saltar das órbitas, como sempre acontecia. Ela caiu de joelhos. Aumentei a pressão, mas ela conseguiu soltar um grito débil e eu sussurrei sem crueldade. Fique calma, querida, pois devo lhe dizer que está tudo bem. Muito em breve, em menos de 1 minuto, talvez menos de meio minuto, você estará com seu adorado John Shepherd para sempre. Um grande tremor percorreu seu corpo, que logo em seguida ficou completamente mole. Eu estava tremendo, como é comum em situações como essa. Devo ter sucumbido à tortura e, quando recobrei a consciência, senti seu peso morto sobre meus pulsos. Minhas mãos ainda estavam em volta de seu pescoço. Eu a soltei e ela caiu em cima das minhas pernas. Afastei-me e ela ficou estendida sobre o fino tapete de neve. Senti calor e limpei a testa suada com o lenço. Ela havia caído com a cabeça virada para um lado, o rosto púrpuro e contorcido. Odeio essa imagem e procurei não olhar. Inclinei-me e coloquei a mão em sua nuca à procura do lugar onde a fita branca estava amarrada. Procurei me acalmar, respirando fundo várias vezes, até minhas mãos pararem de tremer e eu consegui desamarrar o nó. Tirei a fita e guardei-a no bolso. Era apenas uma fita, nada que pudesse me ligar a ela. Queria apenas ter uma coisa que me lembrasse daquele momento, quando sua vida frágil sucumbiu aos caprichos dos meus dedos. Mas, senhor de mim mesmo, comecei a pensar no que fazer. Olhei ao redor, tudo quieto. Eu tinha certeza de que não havia testemunha do que eu havia feito. Caminhei alguns passos, espiando entre as árvores. Logo estaria escuro. Eu precisava correr. Voltei até onde havia deixado Caroline Adams, agora apenas um corpo sem vida.
Eu não podia deixá-la assim, onde poderia ser facilmente encontrada caso alguém decidisse ir até o bosque. Abaixei-me e peguei sua bolsa, cuja alça ainda estava presa ao seu punho. Examinei seus pertences e encontrei minha carta. Guardei-a no bolso. Peguei as notas que levava na carteira, pois ela não precisaria de dinheiro. Deixei as moedas, mas peguei também um pequeno caderno que devia conter informações que poderiam identificá-la. Depois de me certificar de que não havia mais nenhum papel na bolsa, fechei e a prendi a seu punho. Agachei-me e coloquei os braços debaixo do corpo. Levantei-o e fiquei em pé. Ela era alta, mais pesada do que a maioria, mas encontrei aquela força sobre-humana que sempre aparece nessas ocasiões. Levei-a até o outro lado do bosque, cambaleando com os pés enfiados na neve. Arrastei-me por 40 ou 50 metros e a neve ficou ainda mais funda. Então percebi que havia um declive no chão. Soltei o corpo e fiquei de joelhos, tirando a neve e cavando furiosamente até fazer um buraco razoável. Empurrei o corpo e depois comecei a jogar neve por cima dele. Com a ajuda da neve que continuava a cair, em pouco tempo ela ficou completamente coberta. Graças ao declive, não havia uma elevação reveladora. A superfície continuava lisa. Afastei-me, tirei o paletó e, caminhando para trás, puxei-o de um lado a outro para apagar o rastro das minhas pegadas. Talvez fosse uma precaução desnecessária, já que a neve que continuava a cair cobriria as pegadas rapidamente. Mas com isso, mesmo que ficassem as pegadas entre o hospital e o bosque, ninguém conseguiria segui-las mais além. Depois de terminar o outro lado do bosque, vesti o paletó e voltei para o edifício o mais depressa possível. A essa altura, já havia escurecido quase por completo. Não havia lua ou estrelas, e a neve não parava de cair. Tinha acabado de chegar aos fundos do hospital quando ouvi vozes vindo da porta da frente. Segui pela lateral e dei uma espiada. Os visitantes estavam indo embora, caminhando em direção ao rio para pegar o barco. Tive um súbito momento de pânico ao pensar no barco. E se alguém sentisse falta de Caroline Adams? Será que alguém perceberia que ela não havia voltado com os outros passageiros? Então fiquei mais calmo. A viagem era tão curta que dificilmente a senhorita Adams teria tido tempo para fazer amizades com alguém que pudesse sentir sua falta na volta. E ela havia dito que não tinha família. Tinha certeza de que estaria seguro. Olhei na direção do bosque, só os últimos metros mais próximos do edifício tinha alguma iluminação das luzes do interior. A neve continuava caindo. Caroline Adams descansaria em seu casulo gelado até a chegada da primavera. E quando isso acontecesse, eu pretendia estar muito longe dali, a centenas de quilômetros a oeste. Eu não tinha tempo para ficar ruminando a respeito disso. Jane Pomba! Eu não havia pensado nela um único segundo naquela última hora. Senti o coração apertado. Até mesmo a sensação de triunfo por ter tirado a senhorita Adams do caminho se desfez ante a ideia de que Jane poderia ter sido desmascarada, nosso plano descoberto, e que eu provavelmente seria demitido de modo sumário. Entrei correndo. Minhas roupas estavam um desastre, é claro. Eu estava completamente encharcado. Subi até meu quarto, onde havia uma lareira sempre acesa no fim da tarde. Tirei o paletó e as calças e coloquei-os sobre uma cadeira bem próxima do fogo para secarem. Vesti as outras calças de Shepherd. Tirei do paletó a carta que havia enviado para a Caroline Adams. Li-a com um sorriso de satisfação e joguei-a no fogo. Depois dei uma olhada no caderno. Havia alguns endereços, a maioria com nomes de mulheres, que imaginei serem velhas amigas de escola. Também havia alguns rascunhos de cartas para Shepherd, todos rabiscados com violência. Gostaria de ler todas elas, mas agora não havia tempo. As páginas seguintes estavam em branco, e eu já ia jogar fora o caderno no fogo quando alguns papéis caíram no chão. Uma passagem de trem de Columbus com a data do dia anterior. Era evidente que ela havia viajado durante a noite.
Havia um recibo de depósito de bagagem da estação, o que me fez sorrir. Isso significava que ela havia chegado naquela manhã, deixara a bagagem na estação e viera direto para a ilha. Não havia passado por nenhum hotel ou estalagem onde poderia ter conversado com alguém ou onde dariam por sua falta caso não voltasse naquela noite. O outro papel era uma página de jornal dobrada. Ao abri-lo, dei com a primeira página, cuja manchete dizia: Assassino condenado entre os mortos do desastre de trem. Sob a manchete, o subtítulo: Acidente poupa trabalho ao executor do Estado. Embaixo, uma foto que a polícia havia tirado logo após a minha prisão, com meu cabelo espetado e os olhos esbugalhados olhando para a câmara. Agora eu entendia porque Caroline Adams acreditava que já me conhecia de algum lugar. A foto simplesmente não era boa o bastante para que ela tivesse certeza. Havia também uma foto minha no papel de Otelo, com o rosto pintado de preto, e nesse caso o reconhecimento seria impossível. Além da manchete sensacionalista e da abertura a meu respeito, a matéria trazia detalhes das possíveis causas do acidente e uma lista dos mortos e feridos que haviam sido identificados. Tinha sido publicada alguns dias após o acidente. Ocorreu-me que a falecida senhorita Adams devia estar mais interessada nessa lista do que nas manchetes sensacionalistas, e que, tendo se certificado de que Shepherd não estava entre os mortos, provavelmente não se dera ao trabalho de olhar novamente para aquela folha de jornal desde então. Por isso, não conseguiu lembrar porque eu lhe parecia familiar. Além disso, por que me ligaria a um homem morto? Rasguei o caderno e atirei-o no fogo. Guardei o recibo da bagagem. Quando deixasse a ilha, talvez tivesse alguma utilidade. Se por acaso algum dia me encontrasse em uma situação em que o recibo pudesse me incriminar, estabelecendo a ligação com a mulher morta, poderia engoli-lo rapidamente. Estava prestes a jogar no fogo o pedaço do jornal quando alguma coisa me deteve. Um sentimentalismo tolo. Percebi que aquilo era tudo o que me restava do meu passado. A foto do Mouro e aquela fotografia horrorosa da polícia. Agora eu tinha uma nova identidade como John Shepherd, e logo, antes que o inverno acabasse e a neve derretesse, revelando meu último delito, teria outra. Mas, por enquanto, descobri que não estava pronto para abrir mão do meu passado. Ainda não estava preparado para me despedir de uma vez por todas do meu antigo eu. Disse a mim mesmo que estava sendo um tolo. Aquele pedaço de papel poderia me levar à forca. Sabia que devia ter escutado essa voz, mas não escutei. Dobrei o artigo de jornal e procurei um lugar onde pudesse escondê-lo. Não podia guardá-lo em uma gaveta ou no bolso das calças extras. Tinha medo que alguém pudesse remexer nas coisas do meu quarto e quando me perguntei o porquê dessa cisma, pensei em Rayleigh. Havíamos nos tornado inimigos por causa de Jane Pomba, e eu sabia que ela era bem capaz de remexer nas minhas coisas. Olhei ao redor e meus olhos pousaram sobre o volume do tratamento moral, que estava em minha mesa de cabeceira. Coloquei o recorte no meio de suas páginas. Gostei da ideia. Com o livro aberto ao lado da minha cama, seria o último lugar onde alguém iria procurar. Olhei pela janela. Havia escurecido completamente, mas pela luz que saía do prédio eu podia ver que a neve continuava caindo, tão forte que o ar parecia espesso. Os caminhos que haviam sido limpos já estavam cobertos por outra camada com vários centímetros de altura. Os galhos das árvores pendiam com o peso da neve. Eu tinha certeza de que Caroline Adams dormiria profundamente até a primavera. Virei-me para o fogo e estava observando os últimos pedaços de papel se transformarem em cinzas quando ouvi o sino anunciando o jantar. Meu paletó já estava quase seco. Vesti-o e desci as escadas correndo em direção à sala de jantar dos funcionários, onde encontrei Morgan já sentado, bebericando um copo de vinho. — Ah, Shepherd, aí está você, disse ele, recebendo-me com um sorriso. — Deixe-me servi-lo. Ele colocou um pouco de vinho em outro copo enquanto eu me sentava.
Eu estava com medo de perguntar a respeito de Jane Pomba. A essa altura, já conhecia Morgan suficientemente bem para saber que não podia me sentir seguro pelo simples fato de ele estar bem-humorado. Era bem capaz de brincar de gato e rato antes de desferir o golpe fatal. Como ele não dizia nada, comecei a imaginar que era exatamente isso que aconteceria, que estava apenas me provocando, mantendo suspense para prolongar a tortura. Mas não aguentei, pigarreei nervosamente. Como foram as coisas? Quer dizer, a leitura de Jane Pomba. Ah, isso, disse ele pegando o garfo e a faca para cortar um pedaço de carne em seu prato. Tenho de dar o braço a torcer. Ela lê extremamente bem. Ele fez uma pausa e, deixando a carne de lado, olhou para mim. Gostei imensamente, em especial dos trechos de Hamlet. Minha mão tremeu tão violentamente que derramei vinho do copo, manchando a toalha branca. Eu jamais havia ensinado qualquer coisa de Hamlet a Jane Pomba. Não era algo que ela tivesse aprendido.